Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Nesta manhã de hoje, nós iniciamos a nossa oração pessoal com a palavra. Que nós possamos, neste momento, pedir a luz do Espírito Santo, que venha silenciando os nossos corações, que venha tomando conta de todo o nosso ser, venha sobre nossa mente, reorganizando os nossos pensamentos, venha sobre os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer, os nossos olhos, para que possamos enxergar aquilo que Deus quer que nós enxergamos, os nossos lábios, para que seja proclamada a palavra do Senhor, falando do Senhor, os nossos corações, para que seja transformado em bênção e amor ao próximo. E acima de tudo, o amor a Deus. Dessa forma, vamos pedir que Deus venha tirando todas as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ações. Vamos silenciando o nosso coração, a nossa alma e nos entregando ao Espírito Santo para mergulharmos no mistério do amor de Deus, para termos profundidade na oração e no conhecimento do Senhor. Desta forma, já podemos fazer o nosso oferecimento de si mesmo, dizendo: Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam puramente ordenadas ao seu maior serviço e louvor. Nesta 8ª semana, nós estamos refletindo a força do Espírito Santo. E vamos pedir neste momento a graça desta semana, que eu possa experimentar a força do Espírito Santo para cumprir a minha missão pessoal. Nesta manhã de quarta-feira, 20 de maio de 2020, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 16 ao 34. Enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo em Atenas, seu espírito ficou inflamado ao ver aquela cidade entregue à idolatria. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os devotos. E todos os dias discutia em praça pública com os que lá se encontravam. Também alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a conversar com ele. Alguns diziam: que estará querendo dizer esse tagarela? Outros diziam: parece ser um pregador de divindades estrangeiras. Isso porque Paulo anunciava o Evangelho de Jesus e da ressurreição. Tomando Paulo consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber qual é a nova doutrina que estás expondo? De fato, as coisas que dizes soam estrangeiras para nós. Queremos saber o que significam. Com efeito, todos os atenienses e os estrangeiros residentes passavam tempo a contar ou a ouvir as últimas novidades. De pé, no meio dos aerópagos, Paulo tomou a palavra. Atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Com efeito, observando, ao passar os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. Pois bem, aquilo que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele quem dá toda a vida, respiração e tudo mais. De um só homem, Ele fez toda a espécie humana, para habitar sobre toda a face da terra,
tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e talvez a palpé-delas o encontrassem, e ele que na realidade não está longe de cada um de nós. De fato, nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas, somos até a sua linhagem. Sendo, pois, a linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Agora, sem levar em conta os tempos da ignorância, Deus ordena à humanidade que todos, em todo lugar, devem arrepender-se. Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, pelo homem a quem designou e mostrou a todos que ele é digno de fé, ressuscitando-o dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns zombaram. Outros diziam: a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé, entre os quais Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e outros com eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao fazer a minha oração pessoal, alguns pontos fortes me chamou a atenção. O primeiro deles foi: Paulo fica indignado com a idolatria daquele povo. Quando Paulo diz: seu espírito ficou inflamado ao ver aquela cidade entregue à idolatria. Uma cidade rica em cultura e pobre em conhecimento de um Deus único e verdadeiro. Como que nós nos comportamos diante dessa realidade que até hoje existe? Tem aquelas pessoas que adoram o pôr do sol, que faz adoração ao pôr do sol. Tem aquelas pessoas que adoram Buda. Tem aquelas pessoas que colocam a fé numa figa, no sal grosso, né? Num galho de arruda, e por aí vai. E isso apertou meu coração, no sentido de como eu estou me comportando diante dessas pessoas, diante dessas realidades, hoje em minha vida. Se nós buscamos a Deus, se nós conhecemos esse Deus único e verdadeiro, devemos calar. Afinal de contas, Deus não é religião, né? Tá todo mundo certo, tá todo mundo à procura do Senhor, à procura de um único Deus. Não devemos nós ajudar ao nosso irmão a conhecer a Deus, se indignar diante de tais situações? Fique aí essa reflexão, essa pergunta a cada um de nós. Outro ponto que me chamou a atenção, quando Paulo anunciava o Evangelho de Jesus e da ressurreição. Os filósofos, os doutores, né, os professores, os inteligentes, eles diziam: o que está querendo dizer esse tagarela? Outros diziam: parece ser um pregador de divindades estrangeiras. Tudo isso porque Paulo estava pregando, estava revelando um Deus que ressuscitou, um Jesus único e verdadeiro, o único Deus de verdade. Por que eles falavam isso? Porque eles não conheciam a Deus. Eles tinham inteligência, mas eles não tinham a sabedoria da alma. De nada vale a sua inteligência se você não perceber, se você não reconhecer a divindade de Deus. Nós corremos o risco de nos apegar a qualquer coisa, nos momentos fortes principalmente,
nesse momento de pandemia, às vezes no momento de desemprego, nos momentos que nós mais precisamos de Deus, nós podemos se apegar à idolatria, a um Deus desconhecido, se nós não fizermos isso que estamos fazendo, buscar o conhecimento de Deus na palavra, fazer a leitura orante. Por isso que é importante fazermos a nossa leitura, a nossa oração pessoal todos os dias com a palavra. Porque cada vez mais a gente se aprofunda no conhecimento de Deus. E o Espírito Santo nos revela, o Espírito Santo nos dá a criatividade para superarmos esses momentos difíceis. Outro ponto também que eu achei bem interessante é quando Paulo fica de pé e chama a atenção daquele povo, percebendo que eles eram muito religiosos. Ser religioso e muito religioso, extremamente religioso, como Paulo diz aqui na leitura, não significa que nós conhecemos a Deus. Muitas vezes nós podemos estar conhecendo, aderindo, na verdade, um Deus desconhecido. Antigamente, quando nascia um bebê, eu acho que era até um praxe, assim, algo assim que cultural, digamos assim. Se dá de presente uma figa, dava uma correntinha de braço com uma figa, que simbolizava proteção contra mal olhado, né? Para aquela criança ser protegida. Isso é ídolo, isso é idolatria. Né? Bezendeiros, curandeiros, tudo mais que foi falado aqui no início. Então, para sermos religiosos, nós temos que ter o conhecimento de Deus, a nossa religião da nossa base. É o que nós estamos fazendo aqui. Foi proposto, cada dia da semana, nós refletirmos sobre um tema, buscando fundamento nas Sagradas Escrituras, para que nós possamos amar a Deus verdadeiramente e levar esse Deus verdadeiro a todos. Quantas vezes nós ouvimos dizer Deus não é religião? Realmente Deus não é religião. Deus é verdade. Deus é amor. Deus é aquele que dá a nossa respiração, dá a nossa saúde, dá a nossa paz, dá nosso trabalho, dá nosso sustento, dá nossa força. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que tudo pode. Nós temos os nossos sacramentais, nós temos os nossos textos, as nossas imagens, cruz. Nós usamos sacramental, que é o escapulário, mas se eu não conhecer, não reconhecer que só Deus pode, nada disso valerá. Porque nós pedimos à nossa Mãe Santíssima que ela é nossa medianeira, a nossa intercessora maior. Ela faz a mediação entre nós e Deus. Né? Nós cremos nos santos que intercedem por nós a Deus. Muitos religiosos, até seitas, eles têm o Salmo 91. Algumas pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91 em suas casas, outros a pregam o Salmo escrito na porta. De nada adianta esse Salmo se você não vivenciar aquilo que está escrito no Salmo, se você não acreditar naquele Deus. Nada vai adiantar se nós amarmos um Deus de pedra, um Deus esculpido. Isso simboliza a nossa fé. Isso nos fortalece a nossa fé, o nosso entendimento. Outro ponto, quando Paulo fala dos Deus desconhecido e quando Deus dá a ordem do verdadeiro, quando Paulo dá a ordem de um Deus verdadeiro, quando Paulo diz: arrependei-vos de nossa ignorância passada, colocando nossa fé
no Deus verdadeiro, no Deus conhecido. Paulo diz assim: agora, sem levar em conta os tempos da ignorância, Deus ordena à humanidade que todos, em todo lugar, devem arrepender-se. Que se um dia eu dei uma figa a um afilhado meu, a um sobrinho, a um filho, se um dia eu tive idolatria, que nesse momento, imediatamente, eu possa me arrepender, pedir perdão e ter uma verdadeira mudança de vida, acreditando no Deus único, verdadeiro, ressuscitado, aquele que de um homem só fez toda a espécie humana, aquele que tudo pode. E assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns aderiram e outros adiaram esse arrependimento, essa realidade, esse conhecimento desse Deus que Paulo anunciou no Evangelho. E nós estamos adiando, nós estamos aderindo verdadeiramente, que possamos refletir neste dia. Finalizo aqui esse vídeo de hoje, terminando o meu momento com o Salmo, rezando o Salmo 65. Que vocês agora desliguem o celular de vocês, vão para um lugar tranquilo, onde vocês possam ficar verdadeiramente relaxados na presença do Senhor e fazer a reflexão de vocês. Leia o capítulo uma vez, depois lê a segunda vez pausadamente. Muitos dessa segunda vez já conseguem grifar a palavra que mais lhe chamou a atenção, o versículo, a frase. Aí lê a terceira vez e assim, de acordo com a dificuldade, com a realidade de cada um. Depois pegue uma caneta, caderno e anotem aquilo que marcaram para vocês. Façam a reflexão de vocês e que Deus abençoe a cada um de nós. Finalizo aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.